Olá, eu quero saber se você tem dúvidas sobre quando que pode ser aplicado contrato de trabalho por prazo determinado, aquele que consta lá no artigo 443 da CLT. Vem comigo então, que eu quero te mostrar quando que você pode utilizar esse tipo de contrato ou não. Vamos lá então. Contrato de trabalho por prazo determinado do artigo 443 da CLT. O que diz o parágrafo 2º do artigo 443? Ele determina que o contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, atividade empresarial com caráter transitório ou ainda num caso de contrato de experiência. Vamos falar em mais detalhes então. O que é um serviço de natureza cuja natureza jurídica ou transitoriedade justifica a predeterminação do prazo? São os serviços de duração breve e são transitórios, ou seja, o empregado ele é contratado para fazer exclusivamente esse serviço e após a execução do serviço não terá mais que continuar com o serviço na empresa. Por exemplo, contratar um empregado para fazer manutenção nas máquinas de uma empresa durante 4 meses. Ninguém que é empregado na empresa exerce esse tipo de função. Não é algo que tem relação com a atividade fim da empresa. Então, ela vai contratar um empregado para ele exclusivamente realizar essa atividade, realizar a manutenção das máquinas da empresa. Então, como é só essa atividade que vai fazer, é exclusivamente essa atividade que ele vai fazer, e vai ter ali um prazo determinado, vai estar justificando, então, a contratação com a pré-determinação do prazo, já que a empresa só vai precisar do serviço do empregado durante aquele período. Depois, não vai haver a continuação da prestação desse serviço por outra pessoa, é só nesse período. Então, existe a característica aqui do serviço transitório. E o que são as atividades empresariais de caráter transitório? Aqui é a atividade do empregador que é transitória, como, por exemplo, fogos de artifício para Réveillon, produção de ovos de Páscoa, fabricação de panetones no Natal. São atividades que são sazonais, que acontecem só em certas épocas do ano. E o contrato de experiência, a gente já tem conhecimento do nosso dia a dia, é o contrato mais comum que a gente utiliza, que ele traz condições recíprocas de conhecimento entre as partes. Ou seja, o empregado vai conhecer ali a empresa, o ambiente, os valores da empresa para ver se ele se adequa e se adapta àquela realidade, assim como a empresa vai avaliar se o empregado ele de fato atende às necessidades do empregador, se ele está ali com tudo conforme o que a empresa precisa para que aquela atividade seja realizada. A duração do contrato é de no máximo 2 anos, podendo prorrogar apenas uma vez dentro desse prazo. Ou seja, a duração total do contrato com a prorrogação não pode ultrapassar os 2 anos. A única exceção é o contrato de experiência, que tem prazo máximo de 90 dias. O prazo do contrato de experiência com a sua prorrogação tem que ter no máximo 90 dias, tá? Não é um contrato de 2 anos que pode prorrogar por mais tempo. Não, a soma de todo o contrato com a prorrogação tem prazo máximo de 2 anos e o de experiência 90 dias. Pode ter a indenização da quebra de contrato, dependendo se o contrato for com cláusula securatória ou sem cláusula securatória. Se for com a cláusula securatória, tem o aviso prévio ou a indenização do aviso de no mínimo 30 dias. E se for sem cláusula securatória, vai pagar os 50% dos dias que faltam para terminar o contrato de trabalho. Então, os 50% dos dias que estão faltando para chegar naquela data que já estava determinada para finalizar o contrato de trabalho. Situação muito comum e causa muita dúvida entre os meus alunos. A empresa precisa contratar alguém para substituir uma empregada que saiu de licença maternidade. Posso fazer essa contratação como contrato determinado? Vamos pensar aqui junto comigo então. Para contratação por prazo determinado, os requisitos determinados pela CLT são serviço transitório, atividade empresarial transitória ou contrato de experiência. Contrato de experiência já não dá. O prazo máximo é de 90 dias e a licença maternidade é de pelo menos 120 dias. E nos outros requisitos, se encaixa?
não se encaixa. Não tem indicativo de que o serviço dessa empregada ou a atividade da empresa sejam transitórios. Se essa empregada ela tem serviço transitório, não faz muito sentido, porque ela, pelo que tudo indica aqui no nosso exemplo, essa empregada é uma empregada por contrato de trabalho determinado. Então, seu serviço não é transitório, é um serviço fixo que a empresa precisa sempre, certo? Então, não é um serviço transitório. E a gente não tem nenhum indicativo aqui também de que a atividade da empresa seja transitória. Então, nesse caso, não pode contratar empregado por prazo determinado para substituir alguém que está saindo de licença, afastamento, etc. O que a empresa pode fazer nesse caso? Pode procurar uma empresa de trabalho temporário para a contratação de um empregado temporário que vai substituir, então, essa empregada que está saindo de licença maternidade. Certo? Muito obrigada por assistir ao meu vídeo, ao meu conteúdo. Já deixa o joinha aqui se você gostou do conteúdo que eu trouxe para você. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. As minhas redes sociais estão disponibilizadas aí na tela. Eu sempre posto conteúdo no meu Instagram e no meu LinkedIn. E eu tenho um grupo de WhatsApp da IC Treinamentos. O link também está na descrição. Corre lá e já participe. Tá certo? Muito obrigada até aqui e eu te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau!